Todo dia devia ser dia de fala sobre assuntos ligados à criação de menino. E a hora que não está falando menino, não está falando inclusive de que os meninos que ainda têm 18 anos, que os meninos que ainda fazem 25 anos. E até tem situação que meninos estão tendo mais idade, mas também essa maturidade, também essa orientação. E às vezes está começa na base. A família está estruturada de uma forma, se os meninos é reflexo de forma que a família também está montada. E é por isso que ele na show da manhã, tudo segunda-feira, não está batendo nas teclas, não está trazendo um monte de tipo de assunto e para mais não traz tempo que está para falar tudo e todo tema que está quebrando na show da manhã. Para morrer, é tanto coisa que devia ser falado com a minha Carmelita. Bom dia. Sobre criação de menino e também criação de condições para um desenvolvimento de forma direto de crianças ali na Cabo Verde e um programa ou assuntos que está conseguir que ali. E tema para hoje seria qual de que os pilares para o crescimento de menino. Muito bom dia para o Éder Xavier, bom dia para todos os telespectadores. Hoje não tive bem falar um bocadinho sobre a CRIDS sem internacionalização, ou seja, a CRIDS na comunidade cabo-verdiana, mas na Paris. Vai ser uma conversa super interessante, porque a convidada que te domina muito crioulo, tem tentar falar um pouco de crioulo de Santiago, modéstia à parte também, a crioulo de Santiago é rei de bom. Então, hoje, nós também tenta só para carreira de Medra, por favor. Vamos 24 anos na praia, em crioulo de Santiago, é de que bom próprio, são as origens, eu não sei. Sorte que bem cabo-verdiano, então já tudo língua é de bom também. Se creio que é domina, mas tudo é de bom. É complicado para mim, mas então tenta fazer aquela conversa ali com a Luísa. Luísa, bom dia. Obrigada pela boa disponibilidade. Para nos bem papo um bocadinho sobre a CRIDS na Paris. Trabalho que nós temos feito, sobretudo na questão de abuso e agressão sexual. Ao longo de nossa conversa, nós também entendemos que nós trabalhamos lá. Acho que não tem que ir papo devagar, para não poder ter esse diálogo, para tudo alguém entende lá na casa. Mais uma vez, bom dia, obrigada. Bom dia, Carmelita, e obrigada por aquele convite. É muito importante para nós, a CRIDES, na Paris, para ter aquela oportunidade de ser para aquela lumière. Oportunidade de ele fala um bocadinho sobre a internacionalização de CRIDS. A pergunta é exatamente o que nós estamos a fazer, o que nós já nos fazemos para ajudar a comunidade na Paris para entender que é fundamental proteger esses filhos. Primeiro, nós fazemos campanha de sensibilização na nossa comunidade. E não tanto na nossa comunidade, tem outra comunidade que nos está bem na ela para abrir olho naquele assunto de aquela violência sexual sobre crianças. Não só a comunidade cabo-verdiana, mas que as outras comunidades também que conviver com cabo-verdianos. Sim, claro. Nunca pode ficar só na nossa comunidade. Não tem que abrir nossa porta, mas nós somos e mas não está dando. Não pode. Mas mas não te conseguir levar aquela mensagem. Na outra entrevista que eu tinha me dito, tem um tabu. Pessoas que te querem muito para daquele assunto ali. Na Cabo Verde também é a mesma coisa, tem um bocadinho de dificuldade, apesar que mente está tudo aberto. Alguém está papia nele sem muito problema, mas o Flama tem alguma dificuldade de nos papia com a comunidade sobre aquele assunto ali. Claro, claro. Ninguém entende aquele problema ali. Tanto é caso na nossa comunidade, na outras comunidades também. É que cria aquele assunto ali. Ah, é? Sim. E por isso é difícil, mas a CRIDS Paris está fazendo muito barulho para ser para alguém poder ouvir. Sim. Vou bem cá ver exatamente para ter um encontro, para conhecer a experiência de CRIDS ali na Ilha de Santiago, mais precisamente ali na praia. Para nos tenta hoje, mas que nos tem troza mais, que nos aperta mais, para nos fazer um trabalho mais grande, assim. E aquele tempo que você está ali, coisa que você sente que você leva para Paris,
daquele intercâmbio, daquela troca de experiência nós de ali com esse de lá? A Crides Paris é jovem, então no Benpanha, aquela experiência da Crides Cabo Verde, que tem mais de 25 anos naquela proteção de crianças, e com Lorenza Tavares, no Benpanha, essa experiência. Tem muita conexão com outra associação que trabalha com meninos. Então, para nós, é muito bem tomar aquela força e que essa experiência. Para aquele que hoje, para aquele que sente, o que está na Cabo Verde, alguém está trabalhando aquele assunto ali, de abuso e agressão sexual contra menores, que é exatamente aquele que nós mais trabalha ali. Apesar que não sabe, mas nós projeta, trabalha noutros setores, para além de outros temas em relação à proteção de menores, que é só a questão de abuso sexual, mas também de outras formas de violência. Como é que você avalia, como é que você hoje, como é que você sente aquele assunto ali na Cabo Verde? A Crides Cabo Verde tem aquela experiência. E naquele assunto de abuso sexual, e na outro lado também. A Crides Cabo Verde está fazendo muito de trabalho que se torna na meninos. Bem, hoje jardim infantil que a Crides está hoje o que ajuda. Hoje também aquela colônia de vacances. Aquela colônia de férias? De férias para meninos que a Crides faz também. É uma boa coisa, e então não está tomando aquele como experiência? Como experiência. Para levar na França. Para Paris. Não sabia, mas recentemente nos encontra com a primeira-dama de Cabo Verde, sim, Débora Catiza Carvalho, recebe-nos. Sim. Vai ser madrinha de um projeto. Claro. Para um bocadinho daquele encontro. Mas que estava a ser aquele trabalho enquanto primeira-dama, madrinha daquele projeto? Okay. Alors, foi muito orgulhosa de ser recebida para a senhora primeira-dama de Cabo Verde. Foi uma pessoa muito sensível naquele assunto social, mas também muito sensível na questão de criança, de violência contra a criança. Então, ela recebeu muito bem e foi sensível e aceita para ser madrinha de nosso evento que está bem em novembro 2022. 22 agora? 22 agora. Vai ser na Paris? Na Paris, sim. Os outros querem fazer na Cabo Verde e depois replicá-lo ou vai ser direto na Paris? Aquele apadrinhamento é uma ideia de a Crides Cabo Verde, mas não queremos fazer na França para dar mais força e impacto. E se a primeira-dama está bem, está dando mais ainda impacto, para modo outro primeira-dama pode ir bem naquele evento para apoiar nosso evento. E assim próprio, pessoas te ganham mais, eles te ganham um pouco mais de força. Alguém está hoje, mas realmente projeto é um projeto bom. Eles podem bater junto a outros alguém que é para bater também para ajudar-nos nesse projeto de proteção de crianças em situação de vulnerabilidade na Paris. Claro, para nós temos só 13 anos de existência a Crides Paris. Então, sim, nunca tem meio suficiente para ir mais longe. Não tem aderentes. Não está trabalho com cotização de aderentes, mas é que é suficiente. Então, nosso evento, se está
está acontece em novembro, com a primeira-dama. É um grande pontapé de... claro que sim. É tipo um pontapé de saída, né? Sim, para claro. consolidar aquele trabalho durante 3 anos que nós está a fazer. Claro, e para pôr aquela luz na nós e aquela instituição na França também. Está hoje que nós é sério. Mas nestes 3 anos que nós está a trabalhar, algum momento na nossa comunidade, nós sentimos que alguém precisa de ajuda no sentido de falar, hoje, na minha família, na alguém que conhece, se acontece aquela situação ali, nós sentimos que ali, ou botacha, mas que alguém ainda tem medo de papiar sobre aquele assunto ali. Tem vários tipos, mas é claro que quando nous leva aquele Acrides Paris, alguém bem fala. Claro que sim. Que tive na Paris uma associação chamada Acrides, fazendo com gente de Cabo Verde, para diaspora. Então, sim, toca para alguém e alguém bem odiando. Para além desse encontro com a primeira-dama, qual é que é projetos que nós tem no futuro próximo para ajudar a comunidade a entender que a necessidade de papia sobre aquele assunto ali, de denúncia, mais do que papia, para denúncia também, que é a situação de violência contra crianças em todo o sentido, para além da violência em si, mas voltado um bocadinho mais para o abuso e a agressão sexual dos menores. Nosso trabalho é de sensibilização. Nós temos parceiro em França que está naquele mesmo assunto. Então, eles também têm muito mais experiência que nós. Então, isso está forte também. E essas experiências também. Então, nós trabalhamos com eles para abrir, para fazer abrir boca alguém. Abrir mente, depois abrir boca. Sim. Para denúncia, também para sensibilizar. Igualmente. E primeiro é que ali, nós fazemos no dia 4 de junho mesa redonda, é assim, com experto. Tive uma psicólogo, advogado, psiquiatra e polícia para bem falar de aqueles problemas de abuso sexual. Um painel de pessoas capacitadas exatamente para falar, cada dentro daquele tema que ele domina, para falar, para fazer as pessoas entender das necessidades de fazer denúncias e também de sensibilizar para evitar que casos venham a acontecer. Não sabia que para além dessa visão que vou ter em relação à proteção dos menores, boa jovem, o que é que te leva a um jovem que vive fora de Cabo Verde, que não conhece muito bem a realidade, porque vou te conhecer muito bem a realidade de Cabo Verdeana, mas vou te conhecer aquele que vou ter lá, abraçar um projeto desse tamanho? Para modo abraça. Sim, para modo que abraça aquele projeto. Primeiro é para modo Lu, Renata Tavares, bem busca. Ele apanhava, né? Sim, claro. Estava naquele assunto ali, sim, estava de longe, mas acima de tudo alguém. Quando você conhece, você sabe o que se passa, mas quando você está naquele assunto ali, você fica longe. Agora, põe aquele gosto e aquele presente, gift. Gosto, gratidão, a vontade, um presente também, tipo um presente. Sim, um presente, claro. E agora está na ele de tudo força que pode dar. Para modo nunca pode ficar hoje fechado. Tem que abrir e falar. Vou dizer também que, para além desse projeto, o Libo tem a ideia de chegar no Paris e fazer uma angariação de fundos
para ajuda a crianças em situação de vulnerabilidade na Cabo Verde, sobretudo com materiais escolares. A escola também inicia agora. A pandemia da Covid-19 e agora as crises mundiais vão a seguir aquilo outro, colocar vários países do mundo numa situação de dificuldade. Cabo Verde, claro que não pode fugir a esta regra, o facto de não ser um país extremamente pobre. Nós também não entramos em estado de emergência social declarado pelo próprio governo de Cabo Verde. E se anteriormente não tinha crianças com dificuldade de ir para a escola, agora é maior. Para ver um bocadinho daquele bom projeto ali, para bem ajuda que as meninas vão para a escola com todos os materiais de escola, com todos os meios necessários. Para dar suporte. Quando a pandemia nós fazíamos tudo que nós podíamos fazer, então nós lançamos uma campanha para recolher fundos. Nós fazemos. Foi difícil para modo em todo lugar. Em tempo em plena pandemia estava difícil. Sim, muito difícil, mas nós conseguimos nos mandar fundos. E agora nosso projeto também é de fazer aquele recolhimento de material escolar para mandar aqui, para ajuda. Isso vai ser quando? Mais ou menos que tempo? Que a altura que nós queremos fazer agora? Quando você está a voltar? Logo assim, que vou voltar já na próxima semana, não é? Sim. E chegar é logo pegar nesse trabalho para tentar ajuda que as crianças. Claro. Mas na Paris, as pessoas têm essa receptividade, as pessoas têm essa sensibilidade, essa vontade também de ajuda, aquele carinho, aquele gesto de amor, que é sobretudo um gesto de amor para as crianças. É um gesto de amor, mas nossa diáspora é muito solicitada. Muito solidária? Sim, é solidária e foi muito solicitada Sim, também para alguém de ali. Então, isso está dando. Mas não tem que ser junto. Tem que juntar para fazer mais força, claro. Para poder chegar mais rápido e também para ficar disperso, cada um para fazer sua parte, né? Sim, e Tilly, tudo alguém na França fazer 6 partes para ajudar lugar de Cabo Verde e foi difícil para fazer. Mas vai ser um desafio enorme para os outros lá agora, não claro, é? Claro, para modo Acrides Paris, está fazendo parte da Federação de Associação Cabo-Verdiana de França. Oh, boa. Então, naquela federação, nós temos que trabalhar juntos. Em parceria, sempre. Sim, para ajudar o nosso país. De Gana, Cabo Verde, eu estive também noutras ilhas, sabe que eu estive na Ilha do Maio. Sim. Foi só para um dia, não fazia Modéstia à parte, não tenho uma paixão especial para aquela ilha, tem umas praias que é apaixonante. Claro. Mas teve situações recentemente de casos de abuso sexual de repente na Ilha de Maio. Será também uma ilha que a pessoa pode voltar a trabalhar? Claro. Quando vai na Maio, tive um encontro com um coordenador de Acrides lá. Então, nous fala. E ele fala que desde mês de maio houve um aumento sim, houve sim, porque foi noticiado nos órgãos de comunicação, houve sim um aumento de casos de... Houve mais pessoas com coragem de denunciar. Sim. E meninos, fala que é meninos que tomam coragem para denunciar. Okay. Então, trabalho que é bom, trabalho de sensibilização é bom. Luís, a conversa está boa, mas o tempo também, uma Éder costuma dizer, esse tempinho é curto, mas é o curto gostoso, não é? Bom, que te dá exatamente o prazer de conversar sobre um tema que tem pano para manga, para não falar. Mais uma vez, obrigada pela boa disponibilidade e de ter feito esse esforço para fazer esperar mais pessoas realmente perceber isso nas conversas. Foi um prazer enorme receber. Com certeza te encontrar numa próxima oportunidade. Bom dia. Claro. Está a ficar assim concluído nós edição de hoje
Rubrica Menor Idade, hoje, segunda-feira, dia de Nossa Senhora das Graças, uma saudação especial para toda gente. Continuação de um bom dia.